extraído da coleção de livros intitulada de O Livro do Corretor de Imóveis, de Augusto Rastenreiter. Olá! Vamos direto ao ponto hoje. Lucros cessantes, especificamente no setor imobiliário. A gente recebeu um material bem detalhado sobre isso e a ideia aqui é conversar, desvendar o que esse termo significa, né, para quem tem ou aluga um imóvel e como é que se calcula essa perda. Basicamente, a gente está falando daquela grana que deixou de ser ganha porque aconteceu alguma coisa, um imprevisto que impediu o uso do imóvel. Parece simples, né? Mas tem uns detalhes importantes. Ok, vamos tentar destrinchar isso aí. Exato. Falando de um jeito mais formal, né? Lucros cessantes são aqueles ganhos financeiros que, assim, eram esperados, mas que não aconteceram por causa de um ato ilícito ou, sei lá, um evento que causou dano. É a perda de um lucro futuro. Algo que teria sido ganho se não fosse o incidente, entende? O foco é nesse potencial que se perdeu. Entendi. E trazendo para o nosso mundo aqui o imobiliário, os exemplos são bem claros, né? Como a gente viu na análise, pensa num incêndio num apartamento que estava alugado. Ou uma loja que não pode abrir por causa de uma enchente. Ou até problemas na estrutura, uma briga na justiça que impede alguém de usar o imóvel. São coisas que travam a renda que aquele imóvel geraria. E tem um ponto bem importante que a análise levanta. A diferença entre isso e os danos emergentes. É crucial não confundir. Os danos emergentes são, assim, o prejuízo na hora, sabe? O custo para consertar, para repor alguma coisa. É concreto, imediato. Já o lucro cessante, ele olha para frente, para a receita que deixou de entrar durante aquele tempo que o imóvel ficou parado. O interessante é justamente essa natureza prospectiva, tentar medir o que deixou de acontecer na economia por causa daquilo. A análise até traz uns exemplos de cálculo que ajudam a gente a visualizar. Tipo, um imóvel residencial, aluguel de 5 mil por mês, aí tem 1.000 de despesas, condomínio e IPTU. Se ele fica parado 2 meses, isso daria pelas contas ali 8 mil de lucro incessantes. Parece direto. Pega o aluguel, tira a despesa, multiplica pelo tempo, 5 mil menos 1.000 vezes 2, né? Sim, para residencial tende a ser mais direto. Pois é, mas aí quando a gente entra no comercial, nossa, a história muda bastante, né? O material dá um exemplo de um negócio que faturava, sei lá, 100 mil por mês antes de um incêndio, tinha 50 mil de custos, ficou 2 meses parado. O exemplo ali fala em 200 mil de lucros cessantes. É aqui que fica realmente interessante, sabe? A gente percebe como o impacto pode ser muito maior. E o cálculo, nossa, bem mais complexo. Sim. A complexidade aumenta muito porque não é só o aluguel do ponto, né? Como você disse. É a margem de lucro da operação toda que pode estar em jogo ali. E para conseguir essa indenização, tem uns requisitos-chave que a análise também aponta. Primeiro, tem que provar o nexo causal, ou seja, a ligação direta, né, entre o dano que aconteceu e a perda do lucro. Tem que conectar as duas coisas. Entendi. O dano causou a perda. Exato. E também precisa demonstrar que a perda foi efetiva, que existia uma expectativa, assim, razoável de ganhar aquele dinheiro. Não pode ser só uma ideia vaga. E claro, geralmente entra a questão da culpa ou negligência de quem causou o dano. Isso também precisa ser visto. Faz sentido. E como se prova essa expectativa razoável? Principalmente no comercial, que você disse que é mais complicado. Mas não só isso. Tem que considerar, tipo, sazonalidade. Aquele negócio vendia mais em alguma época do ano. O período exato que ficou parado. Separar custos fixos, custos variáveis, para achar a margem que realmente se perdeu. Às vezes até fatores de fora, como está o mercado, se tem mais concorrente. Tudo isso pode entrar na conta, sabe? Se a gente junta tudo isso, percebe que não basta só dizer, eu ia ganhar X. Precisa montar um caso bem sólido sobre o que de fato deixou de entrar no caixa. Exatamente. É uma análise tão específica que, como o material até sugere, muitas vezes precisa de especialista, né? Um perito contador, um economista, alguém para fazer essa conta detalhada e, mais importante, apresentar as provas de um jeito que convença. Sem dúvida. É fundamental ter essa base técnica. Então, tá.
O que a gente tira disso tudo? Lucros cessantes são essa compensação pelo potencial de renda que o imóvel perdeu por um tempo. O cálculo, como a gente viu, varia muito se é residencial ou comercial, e o desafio maior parece ser provar qual era essa expectativa de lucro que foi frustrada. No fim das contas, é um jeito que a lei tem para reparar não só o estrago físico, mas também a perda econômica que veio depois, né? Perfeito. E entender isso é vital para quem sofreu o dano. Garante que a pessoa possa buscar uma reparação mais justa, mais completa, que cubra não só o custo do conserto ali na hora, mas também aquele fluxo de dinheiro que foi interrompido, né? O potencial econômico que ficou ali parado. O ponto central é conseguir traduzir em números, mas com base em fatos, como teria sido o cenário financeiro se o incidente não tivesse acontecido. Quantificar essa perda futura. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para pensar um pouco mais. Além desses danos óbvios, né? Incêndio, enchente, será que muitas vezes esse potencial de ganho futuro de um imóvel acaba sendo subestimado depois do incidente? E que outros fatores, talvez mais discretos que uma parada total, poderiam também impactar essa expectativa de lucro que se perdeu? É algo para a gente refletir.